Boa noite, irmãos. Queremos saudar a todos os irmãos que aqui estão, neste culto de meio de semana. Alguns irmãos em viagem. Estamos ainda sobre os efeitos das mensagens que nós ouvimos por ocasião do aniversário da igreja. No sábado, pastor Lúcio. No domingo, pela manhã, pastor Vieira Rocha. E à noite, pastor Russell Shedd. Todas as mensagens falaram aos nossos corações. E nós louvamos a Deus por isso, né? Estamos aqui para este culto de meio de semana, onde nós temos o privilégio e a oportunidade de orarmos ao Senhor, buscarmos a sua presença, colocar diante dele os nossos pedidos, nossos agradecimentos. E nós queremos saudar a todos os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão, por acaso, estamos assistindo pela internet. Que Deus esteja abençoando a todos nós. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por este dia maravilhoso que o Senhor está nos concedendo, Senhor. Muito obrigado a Deus, porque temos o privilégio de estarmos aqui para louvarmos e bendizermos o Teu nome, para nos abastecermos com a Tua palavra, para fazer os nossos agradecimentos e também colocar diante do Senhor os nossos pedidos. Que o Senhor esteja nos abençoando neste culto, a palavra que estaremos ouvindo, que em tudo o nome do Senhor seja exaltado. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 16 do cantor cristão. Ó, vinde adorar. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 24. Esse salmo, ele fala sobre o poder do Senhor, fala sobre nós, seus filhos, e fala também sobre o Rei da Glória, que é Jesus Cristo. Então, ele é um salmo, é um cântico de Davi, que fala muito aos nossos corações, e também é um cântico profético. Então, eu vou ler para os irmãos poderão acompanhar. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam.
fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Amém. A primeira parte os primeiros 2 versículos falam sobre o poder do Senhor, que a terra é do Senhor, e nós estamos incluídos nisso também, e todos os que nele habitam. Fala também do poder de Deus, da formação do mundo, e fala também que Deus é o que controla, que tem o domínio sobre toda a natureza. Nós estamos vivendo dias de muitas chuvas, graças a Deus por isto. Mas já passamos também tempos de, não vou dizer assim de seca, mas que nós estávamos ansiando pela chuva. Agora nós temos chuva, não é? Então isso mostra que Deus tem o controle de tudo. E Ele não está alheio a tudo que acontece. Nem poderia deixar de ser, porque Ele é o dominador, criador do universo. E aqui no verso 3, fala: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Como que nós poderemos adentrar ao templo do Senhor? A face do Senhor. E o versículo 4 responde: o que é limpo de mãos e puro de coração. Os irmãos se lembram que o pastor Antônio Jorge, numa das mensagens, ele falou que nas alianças feitas entre Deus e o homem, sempre há aquela relação bilateral, sempre há uma contrapartida. Eu tenho que fazer alguma coisa, sou beneficiado, mas eu também tenho um compromisso. Não é? Em todos os contratos são assim. E na aliança com Deus, de Deus conosco, está aqui. Né? Quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura dolosamente. Agora o versículo 5, o resultado deste compromisso, desse comprometimento nosso com o Senhor. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. E nós temos sentido isso na nossa vida e na vida da nossa igreja. Cada um de nós aqui tem certeza que tem um testemunho, tem alguma coisa para falar sobre essa relação, sobre essa aliança de nós com o nosso Deus. Quantas bênçãos Ele tem derramado sobre nós, não é verdade? Todos nós somos testemunha disso daqui. Isso aqui é uma realidade na vida do povo de Deus. E para finalizar, dos versículos 7 aos versículos 9, quando fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, é uma alusão à vitória de Jesus Cristo, à ascensão de Jesus Cristo ao céu, depois dele ter vindo à terra, ter se tornado um de nós, ter vivido, ter sofrido como um de nós, ter exercitado o seu ministério, né, conforme nós vimos na pregação do pastor Lúcio, onde ele começou os seus primeiros sinais, naquela festa de casamento,
né? E pois ele morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Então, este salmo, dos versículos 7 até o 9, é uma alusão profética à ascensão de Jesus, quando ele foi recebido no céu. Os irmãos se lembram que lá em Atos capítulo 1, está escrito, né, que na ascensão, 2 varões, 2 anjos, falaram para os discípulos: por que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que subiu há de voltar, né? Então, é uma alusão a esta ascensão de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos cantar o hino de número 66 do cantor cristão. Que fala também sobre o Rei da Glória. Hino 66, Rei dos Céus. Eis que chefe tão glorioso é Jesus, o bom Senhor, que lutou muito vitorioso para ser o Salvador. Coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos Reis, coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos Reis. Vinde todos coroá-lo, que troféus bons ele traz, no poder entronizá-lo, príncipe da nossa paz. Coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos Reis, coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos Reis. Os judeus o rejeitaram, escolhendo outro rei. Anjos santos, potestades, obedecem sua lei. Coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos Reis, coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos Reis. Escutai o grande aplauso, triunfou o bom Jesus. Ele toma, pois, seu reino, coroai o Rei dos Céus. Coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos Reis, coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos Reis. Amém. Gostaria de chamar a irmã Helena Loyola para que viesse aqui e orasse, agradecendo a Deus por estarmos aqui, agradecendo pelo nosso Rei Jesus, não é? Que triunfou e está intercedendo por nós. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui reunidos na tua casa, Senhor. Nós te agradecemos pela vida do Senhor Jesus em nós. Muito obrigado, Pai querido, por cada membro dessa igreja, por cada família aqui representada. Esteja conosco, Senhor, no decorrer desse culto, que tudo que nós façamos aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Esteja com o nosso pastor e sua família, onde quer que ele esteja, e esteja também com os nossos pastores, os demais pastores que fazem parte dessa agência do Reino de Deus. Obrigada, Pai querido,
porque o Senhor esteve conosco no decorrer desse dia e estará conosco, Senhor, agora e sempre, até a sua volta ou até a nossa ida para nos encontrarmos contigo. Que possamos a cada dia, Senhor, nos entregarmos mais para fazermos a tua vontade. Obrigada por tudo que tens feito, Pai, por tudo que nós vivemos esses dias, que esse ano, Senhor, possamos estar na tua presença, assim como os demais. Muito obrigada por tudo, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Como é do conhecimento de todos, o pastor Antônio Jorge de Araújo, pastor desta igreja, está em férias, 15 dias de férias. Também o ministro Leir está de férias. Devemos estar orando por esses queridos irmãos, para que voltem descansados, que aproveitem bem as férias e que o Senhor esteja os abençoando durante este período. Temos alguns irmãos também que ainda estão em viagem, outros irmãos já estão retornando, como o irmão Alvarenga, que está conosco hoje, depois de uma temporada, né? E ele está feliz, descansou bastante, certamente, e está com ânimo renovado, assim como outros irmãos também. E aqueles que ainda estarão viajando, não é? Devemos estar orando por esses queridos irmãos. Então, eu gostaria de chamar aqui à frente o irmão Luiz. O irmão Luiz, o nosso trompetista, para que ele esteja orando, agradecendo a Deus a vida do pastor Antônio Jorge, do ministro Leir, dos irmãos que estão em viagem, que o Senhor possa estar abençoando ricamente esses queridos irmãos, todos os demais irmãos que estão em viagem, né? E inclua também nesta oração os pastores da nossa igreja, pastor Daniel, pastor Linaldo, pastor Iber e o pastor Aparecido, não é? Vamos estar orando por esses queridos irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por que o Senhor nos trouxe aqui na sua casa de oração, Senhor, para louvar e bendizer o teu santo e bendito nome, pois só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Obrigado, Senhor Deus, por esses irmãos que aqui estão, que conseguiram chegar aqui na sua casa. Obrigado também por aqueles irmãos que estão viajando, aqueles irmãos que estão trabalhando, aqueles que ainda estão no trânsito. Ó Senhor Deus, obrigado pelas vidas deles também. Colocamos nas tuas mãos o nosso pastor Antônio Jorge, que está de férias, Senhor Deus, passeando, que ele possa descansar, Senhor Deus, ter um descanso bom, para quando ele retornar com a corda toda, Senhor Deus. Abençoa também a vida do irmão Leir, nosso ministro de música, que está de férias, está descansando, Senhor Deus, dá descanso, dá paz a teu servo. Abençoa as vidas dos nossos pastores, pastor Daniel, pastor Linaldo, pastor Aparecido, pastor Iber. Ó Senhor Deus, que o Senhor esteja juntamente com esses servos do Senhor, Senhor Deus, e dando paz e sossego e descanso para eles, Senhor Deus. Abençoa também todos os nossos membros da nossa igreja, os nossos familiares, a nossa diretoria, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, toma nas tuas mãos a Igreja Batista em Jardim Brasil, para que possamos fazer o melhor para Ti. Em particular, te peço, Senhor, agradeço, Senhor Deus, pela vida do meu irmão que está internado naquele hospital na Beneficência Portuguesa. O Senhor já realizou a cirurgia nele, ele está se recuperando e nessa próxima sexta-feira estarei com ele lá à noite. Muito obrigado pela vida dele, pela vida da sua mulher e de seus filhos. Obrigado por tudo, Senhor. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, culto de quarta-feira é o culto que nós temos mais a oportunidade de orarmos. Então, nós vamos ter agora um período de oração. Nós vamos estar orando pelas organizações da igreja,
também pelo ID em Lençóis Paulista. Né? Vamos estar orando para que o Senhor esteja nos direcionando nesta programação do ID e para que o Senhor também esteja direcionando todas as organizações da igreja. Escola Bíblica Dominical, né? Sociedade de Homens, Mulher Cristã em Ação, os adolescentes, o Radar, o Arena, os jovens, juniores, crianças, enfim, para que esses presidentes, coro da igreja, os coros da igreja, todos, né, neste novo ano, quando nós temos o privilégio de iniciarmos uma nova jornada, para que realmente o Senhor possa estar nos abençoando, nos dando ânimo para o trabalho durante este ano. Então, nós vamos estar orando. Eu gostaria de chamar aqui a Dara, para que venha aqui à frente. Ela vai estar orando pelas organizações da igreja e pela programação do ID, né? Está orando também pelos nossos jovens que estão estudando fora. O Naum está estudando fora, o Daniel, não é? A Celina também, de vez em quando, ela, no final de semana passada, ela esteve prestando concurso. Vamos estar orando também por esses queridos irmãos que estão estudando em outros lugares. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem por nós a cada dia. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, e neste momento eu coloco em Tuas mãos, Senhor, todos os departamentos dessa igreja, as organizações, o Arena, o Radar, os juniores, o trabalho com os homens, com as mulheres, que o Senhor esteja na direção, acompanhando as novas lideranças, Senhor, inclusive a liderança da igreja como um todo, Senhor. Que tudo ocorra conforme a Tua vontade, Senhor, e que as pessoas tenham um comprometimento contigo para saber o que o Senhor quer para as nossas vidas e para o crescimento da nossa igreja, Senhor. Esteja também com a programação do ID, que ocorre há alguns anos na nossa igreja. Deus esteja com tudo que vai ocorrer lá, Senhor, com o principal objetivo, que é a evangelização, Senhor. Esteja com os louvores, com a programação com as crianças, Senhor, com todas as ações ali, Senhor. Já prepare o campo, Senhor, prepare também as pessoas que estarão lá, as pessoas que trabalharão na cozinha, todas as pessoas que se comprometerão com esse trabalho, Senhor. Esteja também de um modo especial com os jovens, Senhor, e pessoas desta igreja, e também que não são dessa igreja, que estudam fora, Senhor, que estão longe de suas famílias. O Senhor sabe o quanto que é difícil essas pessoas manterem o foco nos estudos, tendo a saudade, Senhor, do lar, tendo, de repente, alguns outros problemas, muitos em outros países, Senhor, tendo que viver com outra realidade, outra cultura. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando também no fortalecimento da fé dessas pessoas, dos estudantes que estão fora, como meu irmão, como o Daniel e tantos outros, Senhor. Esteja com a Celina também, que esteve prestando concurso. Esteja comigo também os demais estudantes que estudam aqui em São Paulo também, os outros jovens da igreja que ainda não ingressaram numa universidade, mas que têm esse desejo, que o Senhor esteja auxiliando na determinação, no foco nos estudos, e que tudo continue ocorrendo conforme a Tua vontade, Senhor. Nos dê direção em tudo que façamos nas nossas vidas, Senhor, e nas coisas que nós venhamos a fazer que possam impactar outras vidas, Senhor. Em nome de Jesus, é só isso que eu te peço, te agradeço. Continue na direção deste culto e na direção das nossas vidas, Senhor. Amém. Muito obrigado, irmã Dara. Agora, irmãos, nós vamos cantar a primeira e segunda estrofe do hino 160. E depois que nós cantarmos essas duas estrofes, nós vamos estar dando a oportunidade para os agradecimentos. Então, os irmãos que tiverem agradecimentos, já vão lembrando aí, enquanto nós estivermos cantando. Depois os irmãos vão expor bem rápido, para que muitos possam falar também. Depois nós vamos ter outro período, que é de pedido de oração, tá bom? Então, nós vamos cantar primeira e segunda estrofe do hino 160. Hino 160. Vamos ficar em pé? Deus promete grandes coisas
coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvidar, dar-lhe tudo quanto a Ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Podeis assentar? Então, os irmãos que têm um motivo de agradecimento poderão falar, se manifestar nesse instante. Pois não, Roberto. Amém. Então, o Roberto agradece a Deus pelo ano que passou, pelo seu emprego, pela saúde dele e a saúde de sua família, né? Vamos agradecer, irmão. Amém. Graças a Deus, né? Então a irmã está relatando, né, a viagem que ela fez, que ele, seu filho, né? A filha e o genro fizeram uma viagem e foram abençoados nesta viagem. O Senhor guardou e protegeu, né? Irmão? Amém. 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 Também. Amém. Então, a irmã está agradecendo pela restauração da sua filha, né? É aquilo que nós lemos no Salmo 24, né? O Senhor ouve as nossas orações, né? Então, louvado seja o Senhor por isso. E agora ela já voltou para a igreja, já vai desenvolver os seus dons e talentos. Graças a Deus por isso. É o poder da oração. Irmã Maria Lima.
Ah, que bom, que bom. A irmã Maria Lima, irmão Albertino, agradece pelo estabelecimento da sua netinha. No domingo à noite, o pastor orou, a igreja orou por ela e ela já está em casa. Graças a Deus por isso, né? Irmã Eunice. Tá bom. Irmã Eunice, então, agradece a viagem que ela fez à Bahia, né? Ela sozinha, juntamente com a Magali, o Edson, a família, né? Viajaram, né? Graças a Deus por isso. O Senhor guardou, abençoou e eles estão aqui conosco. Irmão Alvarenga? Amém, amém. Agradecemos a Deus, então, o irmão Alvarenga está agradecendo a Deus a viagem, a ida, né? E o retorno, né? Irmão Albertino. O irmão Albertino está jogando bola ainda, né, irmão Albertino? Graças a Deus pela vida do irmão Albertino, né? E essas são as recompensas que o Senhor nos dá. Às vezes a gente fica cismado, vai ao médico e fala, puxa vida, será que eu estou bem? Chega lá, o médico, você está 10, está 0. Né? O que aconteceu com o irmão Albertino e acontece com alguns irmãos também. O irmão Edgley, depois... O irmão Alvarenga, pois não. Eu não ouvi a última. Amém, né? Amém. Graças a Deus por isso, irmão Alvarenga. Quem? Ah, o Vitor. Exatamente. Amém. Amém. O Vitor, filho do irmão Alvarenga, está na Irlanda? Portugal. Está em Portugal, está morando na Irlanda. Já foi membro aqui da nossa igreja, nós trabalhamos com ele quando adolescente, né? Participava no grupo de louvor, coro de adolescentes, muito ativo. Completou 30 anos, nossa, parece que foi ontem. Renato. Tá bom, vamos estar orando, agradecendo a Deus também por isso, né? Vamos orar então, né? Vamos agradecer a Deus por isso. Eu gostaria que a Neuza viesse orar para nós, né? Agradecendo a Deus essas bênçãos recebidas do nosso Deus. Quantos agradecimentos, né? Quantos agradecimentos. Pai de amor, nós estamos imensamente gratos, ó Pai, porque os anos estão passando e nós sentimos a Tua mão protetora em nossas vidas, Senhor. Nossa saúde, na nossa vida com os nossos filhos, as pessoas ao nosso redor. E aqui foram tantos agradecimentos, ó Pai, pela saúde, por viagem, porque um dia Tu morresse na cruz e nos resgatou, tirou-nos das trevas e nos deu essa maravilhosa luz. Senhor, nós estamos imensamente gratos, ó Pai, porque esse dia que fez o Senhor em nossas vidas, até aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso nós estamos alegres. Ó Pai, não há como agradecer esse momento ímpar na nossa vida.
estamos começando um ano, Senhor Deus, e nós queremos estar todos os dias na Tua casa, se fosse possível. Mas nós queremos vir o maior dias possível na Tua casa, Senhor Deus. Nos dê vitória, Senhor Deus, nos dá saúde, Senhor Deus, abençoe a nossa família. Senhor, nós te somos imensamente gratos, Senhor Deus, porque Tu és um Deus de amor. Tu não olhas para as nossas falhas, Senhor Deus, e as nossas fraquezas, mas nós queremos depositar, Senhor Deus, nas Tuas mãos a nossa vida, Senhor, que eu seja uma bênção, como cada um aqui seja uma bênção na Tua casa, Senhor. Nos dê vitória, Senhor Deus, a cada dia. Nós te suplicamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Neuza. Vamos cantar agora a terceira e quarta estrofe do hino 160. Depois nós temos os pedidos de oração. Vamos ficar em pé mais uma vez? Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que dá promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará, sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Podeis assentar? Os irmãos que têm pedidos de oração, sejam breves para que nós estejamos orando. Algum pedido? Roberto, depois o Véu Black. Como vamos estar orando, como diz o pastor Antônio Jorge, né? O Rio de Janeiro é maravilhoso, mas vamos estar orando. Vamos estar orando para que o Senhor esteja abençoando o irmão Roberto de Almeida nesta viagem a Niterói, né? Irmão Véu Black. Tá bom. Vou estar orando então pelo irmão Véu Black, né, pelos seus projetos, seu trabalho, pelo seu lar, né? Irmã Magali, depois a irmã Honorina. Amém. Vamos estar orando, sim. Irmã Norina. Tá bom. Tá certo. Está orando pela família da irmã Norina. Família numerosa, né?
Tá bom, vamos estar orando então, irmã. Mais algum pedido? Irmã Aurora. Tá bom, vamos estar orando então. Renato. Vamos estar orando então. Eu gostaria que o irmão Alvarenga viesse aqui à frente. Pois não? O irmão Alvarenga vai vir à frente, vai estar intercedendo a Deus. Pois não? Tá bom. Está orando pelo pedido da irmã Eunice. Irmão Valéria. Vixe, tá bom. Qual o nome dela? Iraci. Vamos estar orando então. Tá bom, orar pelo Rubens desempregado. Mais alguém? Dar. Saúde da Damares. Julieta. A irmã Olinda, realmente, a irmã Olinda está bem debilitada. A irmã Olinda é membro da nossa igreja, né? Acho que poucos irmãos a conhecem, porque ela vem pouco à igreja, já está bem idosa. Então, vamos estar orando por ela, incluindo também em nossas orações. Mais algum? Mais alguém? Então, o irmão Alvarenga vai estar colocando diante do Senhor esses pedidos. Soberano Deus, eterno Pai, nós somos agradecidos a Ti, Senhor, porque Tu nos concedestes, ó Pai, a graça através do Teu Filho, Senhor Deus, da salvação, ó Pai amado. Senhor, quantos pedidos foram aqui declinados, ó Pai? Nós continuamos sendo necessitados, ó Pai. Nós continuamos precisando, Senhor Deus, da Tua infinita misericórdia, ó Pai. Por isso, Senhor Deus, cada pedido aqui efetuado, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, para que, segundo o Teu coração, ó Pai, Tu possas atender, Senhor Deus. Tu conheces a necessidade de cada servo Teu, ó Pai. Tu sabes aquilo que é essencial, Senhor, para que a vida dos Teus servos, Senhor Deus, possa realmente, Senhor Deus, ser melhor, ó Pai. Tanto no plano espiritual, quanto no plano material, ó Pai. Assim sendo, Senhor Deus, nós também queremos Te pedir, ó Pai, por aqueles que estão adoentados, ó Pai. Que Tu possas oferecer, Senhor Deus, a cura, Senhor. Também queremos Te apresentar aqueles que estão necessitando de empregos, ó Pai. Que Tu possas também permitir, Senhor, que uma porta de emprego se abra, ó Pai. Aqueles que vivem conflitos familiares, ó Pai, que Tu possas apresentar também, Senhor, a condição da solução, ó Pai. Enfim, Senhor Deus, seria muito grande a lista de pedidos, ó Pai, porque Tu conheces as nossas necessidades, ó Pai. Te clamamos em especial, Senhor Deus, por esta agência do Reino, ó Pai, pelo seu pastor, Pai, pelo seu ministério, Senhor Deus, que possamos ter um ano profícuo, ó Pai, um ano abençoado por Ti, Senhor Deus. E a Tua igreja local possa crescer, Senhor. Ela possa realmente, Senhor Deus, vibrar com a Tua palavra, ó Pai. E que tudo aquilo que aqui for feito, Senhor, seja feito para a honra e glória do Teu nome, ó Pai amado. Abençoa, Senhor Deus, as famílias aqui representadas, ó Pai. Mais uma vez eu te peço, Senhor Deus, por cada pedido declinado, Senhor. Segundo o Teu coração, ó Pai, que possamos ser atendidos por Ti, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, o pregoeiro desta noite, a mensagem que será trazida, ó Pai, e possamos sair daqui edificados, ó Pai. Abençoa ricamente a Tua igreja, Senhor, em tudo aquilo que será feito no decorrer deste ano, ó Pai. Isso eu te peço e agradeço, em nome do Teu amado Filho Jesus, Senhor. Amém.
Amém, ó Pai. Pastor Daniel vai nos trazer a palavra nesse instante. Vamos ouvir então. Boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe nesta noite, né? E já podemos nos antecipar as bênçãos que Deus já está derramando sobre nós, porque fizemos pedidos a Ele e disse a palavra que os seus ouvidos estão atentos às orações, às súplicas que se fizer neste lugar, né? Deus está atento, está disposto a nos ouvir. E é isso que nos alimenta, que nos impulsiona a oração, porque Deus está sempre atento às nossas orações e às nossas necessidades. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 38, do versículo 1 até o versículo 6. Vamos nos colocar em pé? Isaías 38. Isaías capítulo 38, versículos de 1 a 6. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Que Deus nos abençoe na palavra lida. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, nosso Pai, lemos a Tua palavra e estamos disponíveis para o Senhor nos usar nesta noite. Fala aos nossos corações. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Assim diz o Senhor. É o tema dessa noite. E domingo passado, à noite, nós tivemos aqui o Dr. Russell Shedd, que trouxe uma mensagem muito gostosa de ouvir, falou aos nossos corações. Todos nós ficamos tão intensamente focalizados, com a atenção focalizada no Dr. Russell Shedd, nas palavras que ele dizia. E certamente todos nós estamos ainda edificados com aquela palavra boa. Mas eu estava tão focado na palavra do Dr. Russell Shedd que
me chamou a atenção algumas palavras que ele disse, e parecia que ele estava preocupado com a sua vida. Porque ele disse, eu tenho a impressão que no próximo aniversário eu não vou estar aqui presente. E mais adiante ele diz, eu sei que eu estou preparado, estou com 86 anos, e estou preparado para partir. E ao longo da mensagem, do início ao fim, ele tinha frases como essas. Então, isso me preocupou um pouco, porque a mensagem toda estava muito boa, excelente, né, para todos nós. Mas havia no coração daquele servo de Deus uma grande preocupação. Em Romanos 8, versículo 36, a Bíblia diz, somos entregues à morte todo dia. E isso é uma grande verdade, né? Nós saímos à rua, vamos ao mercado, ou vamos ao centro da cidade, mas olhamos para um lado e olhamos para o outro, e estamos em constante oração, porque há sempre a possibilidade de sermos atacados aqui ou acolá, tá? De sermos atingidos por uma bala perdida, por sermos assaltados, ou uma faca se enfiar em nós, né? Cada dia, cada instante, nós estamos assustados com a violência e a maldade que se instalou em nosso país. Rui Barbosa, um erudito da nossa língua, ele escreveu um livro chamado Oração aos Moços. E ele diz nesse livro o seguinte, que uma pessoa, né, ou falando todos nós, ele diz que todos nós não temos na vida mais do que dois caminhos. Um de entrada pelo nascimento e outro de saída pela morte. Uma vez que entrou pelo nascimento, ninguém vai se furtar à saída pela morte. Bem, Rui Barbosa, ainda que fosse um erudito, um clássico, um conhecedor da língua e conhecedor mesmo da Bíblia, ele era ateu. E ele não conhecia exemplos bíblicos como de Enoque, que não experimentou a morte, ou Elias, que também foi levado sem passar pela morte, né? Então, quando ele diz que ninguém se poderá furtar a saída pela morte, certamente ele não conhece a Bíblia, né? A Bíblia nos fala de 3 tipos de morte. A morte física, que só acontece quando existe paralisação total das atividades do cérebro, né? Das atividades da mente. Alguns creem que parando o coração já morreu, mas os médicos são unânimes em dizer que a parada do coração não é a morte completa, só depois que o cérebro paralisa totalmente as atividades é que pode-se concluir a morte de uma pessoa. E temos a morte espiritual, que é o caso das pessoas que estão vivendo uma vida aqui física, mas não tem vida espiritual, não tem vida com Deus. Então é o estado de uma pessoa que não tem Cristo no seu coração. É uma pessoa que não aceita ou rejeita a Cristo como Senhor da sua vida. Então, ele está morto espiritualmente. Alguém abra em Efésios, capítulo 2, versículo 1, onde a Bíblia diz que nós todos estamos
transgressões e pecados, né? Nós estamos mortos em transgressões e pecados. E os versículos a seguir falam mais além disso, né? Fala que quando nós nos convertemos, Cristo nos ressuscitou para a vida, nos trouxe para a vida. Então, a morte espiritual é descrita em Efésios 2, do verso 1 até o verso 8, ou o verso 10, falando dessa morte no pecado, separação de Deus, e também a reconstituição da vida em Cristo Jesus. E o terceiro tipo é a morte espiritual, é a condição eterna de perdição para aquele que morre sem ter aceitado a Cristo como Salvador, daquele que rejeitou a vida toda a Cristo e morre sem fazer a sua decisão. Essa pessoa está experimentando a morte eterna, né? Nem vai ressuscitar no último dia, né? Então, ele já está morto. Então, somente aqueles que ressuscitam em Cristo Jesus. O fato é de que a Bíblia nós temos nesse texto de capítulo 38, versículo 1, diz: assim diz o Senhor ao rei Ezequias: põe em ordem a tua casa. Deus estava usando o profeta Isaías para dar um anúncio, um aviso para Ezequias, que era o rei. O rei Ezequias tinha sido colocado no poder no reino de Judá, ao sul da Palestina, com 25 anos. E no 14º ano do seu reinado, foi quando ele adoeceu de uma doença mortal, né? De uma doença terrível. E então Deus está dizendo a ele: põe em ordem a tua casa. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e essa enfermidade mortal não é exatamente aquela enfermidade mortal dos nossos dias: dengue, chikungunya, zika vírus, ebola, HIV. Não eram estas as doenças mortais que hoje matam não existe ainda cura para isso. Mas provavelmente o que existia, o câncer, é tão antigo que é provável que Ezequias tivesse contraído um câncer provocado por fatores desconhecidos para nós. Eram fatores daquela época, e ele, certamente, aquela doença em Ezequias era mortal. Havia uma chaga que estava se espalhando pelo corpo e ia certamente levá-lo à morte. O profeta falou aqui ao rei, ele diz: assim diz o Senhor. O nosso Deus sempre nos avisa dos perigos que corremos. Todos nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, somos beneficiados pelo aviso que Deus nos dá. Eu não sei quantas pessoas já foram avisadas de algum perigo, alguma coisa que veio, seja pela um sonho que teve, uma mensagem que ouviu, uma conversa com um amigo, né? Uma conversa com algum familiar, e aquela pessoa diz coisas, ele nem sabe bem que palavras foram tão importantes para quem o está ouvindo. Ele falou qualquer coisa assim, mas a pessoa que está sofrendo por dentro, está preocupada, está ansiosa, então recebe aquela palavra como uma palavra de solução, de orientação. Foi Deus que usou aquela pessoa estranha, talvez, para nos comunicar, dizer. Um exemplo disso está na dúvida de Gideão.
Gideão usou vários artifícios para obter a certeza de que Deus estaria com ele o tempo todo. Então, o velo molhado, depois o velo seco, né? Mas ele ainda estava em dúvida. E Deus disse: olha, se você ainda tem dúvidas, desce lá no acampamento dos midianitas. E ele ficou assim, disse: bem, e se você ainda tem medo disso, só leva o seu servo para acompanhá-lo. Deus estava tentando colocar ânimo na vida de Gideão. E então os dois chegam lá bem próximo do acampamento, e havia uma multidão como se fosse gafanhotos. Toda a área estava, todos os midianitas estavam naquela hora dormindo, né? Era madrugada, e ele então chegou perto de um sentinela, sem ser percebido, chegou perto de um sentinela. E então ele ouviu uma palavra. Eu vou pedir que alguém abra Juízes, capítulo 7, versículo 14. Juízes, capítulo 7, versículo 14. Exato, né? Então, não é isso. O outro tinha contado um sonho que havia tido, um pão, não sei o quê, e então o outro então responde: não é isso senão a espada de Gideão, né? Filho de Joás. E então aquela palavra, quando Gideão ouviu aquilo, ele sorriu e saiu dali imediatamente, com certeza, porque ele ouviu de um adversário, de um soldado inimigo, aquela palavra que ele precisava ouvir, né? Que todo aquele acampamento seria entregue nas mãos de Gideão, né? E ele estava ali tão próximo, ouvindo a palavra. Se aquele soldado tivesse descoberto a presença de Gideão ali, teria simplesmente matado e dizer: aqui está Gideão, ou aquele que está lutando contra nós. Mas Deus protegeu para que ele não fosse descoberto, e ao mesmo tempo colocou uma certeza no coração de Gideão, pela voz de uma pessoa que nem imaginava estar contando a palavra de Deus para Gideão. Então, muitas vezes, Deus nos avisa através de uma conversa com uma pessoa não crente, até com uma pessoa que a gente não tem muita intimidade, mas, de repente, aquela pessoa nos diz uma palavra que Deus sintoniza com a nossa necessidade, e então dizemos: Deus está me falando por esse intermédio, né? Deus, diz aqui o texto que Deus voltou para conversar com o povo. Então diz aqui: põe em ordem a tua casa, e ele estava nesta hora. Deus veio em favor de Ezequias para avisar o que estava acontecendo, né? Põe em ordem a tua casa. Será que essa palavra casa está se referindo a uma faxina dentro de casa, dentro do palácio, talvez, quem sabe? Põe em ordem a tua casa. O que quer dizer isso? Bom, nós sabemos que uma faxina em casa toma muito tempo, né? Quando, por exemplo, a irmã Julieta resolve fazer uma faxina em casa, ou a irmã Maria vai fazer a mesma faxina na sua casa, diz: saiam todos, porque agora eu vou fazer uma faxina, né?
E, de repente, aquilo que está tão arrumadinho, de repente ela tira papéis que estão lá, papéis já vencidos, lá no fundo da cozinha tem uma panela que tem um cabo que está entortado e que ele já não usa mais, e assim nós descobrimos coisas que estão guardadas dentro de algum lugar, mas que a gente já não vai mais usar. E aquilo vai só ocupando espaço, né, lugar, e então, um dia, quando alguém quer fazer uma faxina na casa, é melhor que todo mundo saia, porque vai sair coisas dali, né? De repente, em algumas casas nem tanto, mas outras casas tem tanto papel e tanta coisinha que entre aqueles papéis tem barata, tem aranha, e assim por diante. Esse tipo de coisa que realmente mexe com a pessoa quando vai fazer uma limpeza, uma faxina na casa, né? E Deus está dizendo aqui, põe em ordem a tua casa. Será que ele estava dizendo que Ezequias, o rei, devia fazer uma faxina no palácio? Não, certamente não. Mas será que ele estaria pensando numa faxina, ou pelo menos uma arrumação na família dele? Teria ele filhos que estão bagunçando, que estão fazendo coisas que não devem, tem alguma coisa fora do lugar na família, e eles põem em ordem a tua casa, isto é, a tua família. Puxa, fazer uma faxina na família não é coisa certa, não é coisa leve, né? Porque implica em reconciliação, conselhos e assim por diante. Mas, na verdade, podia ser a vida dele, né? E esta expressão, põe em ordem a tua casa, eu me simpatizo com a ideia de ser uma faxina na vida dele, né? E ele está, tanto é assim que ele vai buscar a face do Senhor e vai chorar muitíssimo, né? Ele, naquela hora, quando ele ouviu aquela palavra, ele vira a cabeça, vira o rosto para a parede, para chorar, né? É interessante essa expressão, virar a cabeça para a parede. Ele era rei, estava cercado de oficiais e servos, ali pronto. E ele, ao mesmo tempo, sentiu no seu coração um ímpeto para chorar, porque ele havia recebido uma notícia grave sobre a sua vida. E ele começou a pensar nas coisas que ele estava ainda por fazer, e ele então começa a chorar, e a chorar muitíssimo, diz o verso 3. No final do verso 3, diz que ele chorava muitíssimo, e não ficava bem para um rei chorar na frente dos servos ou de seus oficiais. Era um sinal de fraqueza, né? E um rei não pode dar esses sinais de fraqueza. Ele teria que sair do ambiente para ir lá num quarto e chorar. Mas o ímpeto para chorar era tão grande, a angústia dele era tão grande, que ele, naquele instante, quando ele ouviu aquela palavra do profeta Isaías, ele sentiu as lágrimas descer, e ao mesmo tempo ele virou para a parede para chorar. É interessante esse gesto, porque lembra, parece que ele, naquele instante, ao virar a sua cabeça para a parede, ele se desliga de seus oficiais, ele se desliga dos seus servos, e quem mais estivesse ali para lutar com Deus pela sua vida. E ele vai orar a Deus. O versículo 3 é intenso na sua oração. Ele ora a Deus, buscando a Deus com toda a intensidade. Faz-me lembrar Jacó,
lá no vale de Jaboque. Ele disse, lutou a noite toda, e quando o anjo queria se livrar deles, não te deixarei. Não te deixarei enquanto não me abençoares. E naquela hora, isso eu fiquei pensando, certamente era uma palavra de intenso, de busca da bênção de Deus para a sua vida. Ele precisava ser abençoado. E ele realmente vai ter isso. A sua intensidade, a Bíblia diz lá, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Duas coisas que estão mencionadas aqui, que fazem parte dessa nossa necessidade com Deus. Oração deve estar ligada, estar misturado com lágrimas, não lágrimas que saem dos olhos, mas lágrimas dentro de nós, né? Muitas vezes você reage diante da perda de um ente querido e não derrama lágrimas. A minha mãe faleceu e eu saí de São Paulo para ir lá no Mato Grosso, e meu pai disse, venha porque eu não consigo fazer a cerimônia fúnebre. E eu fui lá e realizei a cerimônia fúnebre, preguei o tempo todo e não derramei uma lágrima. Mas nem por isso eu deixei, o coração ficou vazio e ficou... eu sentia por dentro aquele momento, né? Mas eu me controlava o fato de estar realizando uma cerimônia de culto, de agradecimento pela vida da minha mãe. O fato é de que nem sempre você derrama lágrimas, mesmo que os seus sentimentos sejam fortes, né? Então, naquele instante, diz aqui que ele derramou as lágrimas. Deus disse lá, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Então, o fato é de que, muitas vezes, nós fazemos planos para a nossa vida, eu vou fazer isso e fazer aquilo, mas nem sempre lembramos de que nesses planos devia incluir a nossa morte, porque a gente não sabe quando vai morrer. Ezequias também não sabia, né? Então, há uma parábola que Jesus conta de um fazendeiro que produziu bastante, e ele então fez uma grande colheita, e ele disse, alma, tens em depósito muitos bens, tem fartura, come, bebe, folga, e se alegra com a fartura. E então veio uma voz que lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Então, não adianta você fazer planos para gozar a vida, para se satisfazer, se você não tiver também colocado a possibilidade de falecer aqui ou ali, por doença ou por outro tipo de morte, né? Seja por assalto, seja por assassinato, seja qual for o meio, você tem que estar incluindo que todos nós estamos sujeitos a morrer, né? E o texto diz, porque morrerás e não viverás. O dia da morte já está pré-fixado? Bom, vamos dar uma olhada na Bíblia, né? O Salmo 90, verso 10, diz que a vida humana tem um limite, 70 anos. Né? 70 anos.
Mas o próprio Salmo já admite a possibilidade de se estender além dos 70 anos. Ele admite a possibilidade de mais 10 anos, ou quem sabe 15 anos, digamos, os mais fortes chegam a 80, né? E hoje, isso era o tempo de vida na época do salmista. Hoje, já o tempo de vida pode ser alcançado até 100 anos ou mais, né? Porque a medicina cresceu demais em recursos, então a medicina já oferece a possibilidade de você chegar aos 100 anos, ou 105, ou e até 110 anos mais ou menos, né? Bom, a gente fica imaginando, os primeiros habitantes da Terra, lá no Gênesis, diz que o homem chegava a centenas de anos, né? 600, 700, 800, e assim vai, até Matusalém, que viveu quantos anos? Então, nós temos vários quadros, né? Os primeiros viviam centenas de anos, hoje se pode chegar a 100, o salmista fala aqui de limite em 70 anos, e olha, no nosso país, quando estava dominando a tuberculose, o limite de vida não passava de 40, 35 a 40 anos, porque não havia recursos para combater a tuberculose. Então, nós temos que... Agora, uma coisa é certa, ninguém sabe o dia que vai morrer, ninguém sabe. Só Deus pode alterar o dia da nossa morte, né? Ele pode alterar de 70 anos, ou mesmo de 80 anos para 85, ou até para 90 anos, e assim por diante. Dependendo da pessoa, Deus vai alterando conforme o vigor do seu corpo, né? Então, não existe um dia marcado, existe um tempo que pode ser, o tempo para Deus assim, Deus considera um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não se limita ao tempo, então Deus dá a cada um o tempo que precisa. Mas, com Ezequias, Deus disse, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, multiplicarei a tua existência. No versículo 5 ele diz, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Só Deus pode acrescentar vida ao nosso corpo, né? A Bíblia diz lá em Efésios 6 que existe que honra a teu pai e a tua mãe, e esse é um mandamento com promessa. Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os dias da tua vida. Então, toda a bênção de Deus para a nossa vida tem também uma condição, né? Toda promessa de Deus está sujeita a uma condição que nós temos que obedecer. E certamente Deus alonga a nossa vida com um propósito. A Bíblia diz nesse capítulo 38 de Isaías que no versículo 6, Deus ia multiplicar ou acrescentar mais 15 anos à vida de Ezequias, não porque ele merecesse, não por causa da oração bonita que ele fez, não por causa das lágrimas, porque
Deus conhece o sentido das nossas lágrimas, conhece todo o nosso coração, conhece a nossa mente, mas, na verdade, Deus tinha um propósito para acrescentar 15 anos à vida de Ezequias. É que ele vai ser o líder, vai ser o rei de Israel quando a Assíria invadir Judá. E ele vai ser o guardião de Judá, vai manter o povo, vai confiar em Ezequias o tempo todo. Senaqueribe, o rei da Síria, vem e vai ofender, vai humilhar o povo de Israel. Havia gente doente, havia mulheres que estavam comendo, duas mulheres haviam resolvido comer o filho da outra, né? Então, comer o filho de uma, e aí quando chegou no outro dia, quando ia comer o outro filho, a outra recuou. Então, a ideia é de que havia tanta fome em Judá que o povo da Síria começou a cercar Judá, e era certamente alguma coisa fora do comum. Mas Ezequias estava à frente, e Ezequias resiste, dizendo ao povo que não desse resposta ao rei da Síria e que confiasse em Deus. E então Deus resolve, numa noite, ele mata 185 mil soldados. Quando Senaqueribe pela manhã se levanta, ele só tem corpos no chão, em todo o acampamento só existia corpos. E ele então volta para a Síria, e lá o seu próprio filho o matou, né? Então Deus tomou a liderança porque Ezequias foi resistente. Mas o que fez Ezequias resistir foi exatamente esse episódio, quando Deus disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele orou a Deus, derramou lágrimas, e Deus disse: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei 15 anos. Que Deus nos abençoe. Vamos terminar, vamos ficar em pé, vamos cantar só a primeira e última estrofe do hino 344. Eu vou chamar o irmão Sala para que venha orar, terminando este culto, e lembrando aos irmãos da leitura da Bíblia, né? Que os irmãos continuemos lendo a palavra de Deus, aquele programa que foi estabelecido pela nossa igreja. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços teus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Oremos, irmãos.
Senhor Deus e Pai, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa, ó Deus. Tu nos separou este momento especial, Senhor Deus. Estivemos aqui para ouvir a Tua palavra, para cantar hinos, ó Pai, para também ler a Tua palavra, ó Pai. Saímos daqui, ó Pai, edificados, Senhor Deus, por tudo que fizemos em gratidão a Ti, ó Pai, que é o único de receber honra e glória, ó Pai. Agora esteja com todos os irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam vir, esteja com todas as nossas famílias, esteja com o nosso pastor, Senhor Deus em férias, nosso ministro de música, guarda eles diante da Tua mão poderosa, ó Pai. Despedimos agora, Pai, do nome santo de Jesus, retornando para os nossos lares. Amém. Poder sentar, está terminado o nosso culto.